Menino de 4 anos liga para 190 e pede uma pizza gigante. Quando a polícia chega ao local, fica chocada com o que vê. 190, qual é a sua emergência? A voz da atendente ecoou na linha, mas do outro lado havia apenas um sussurro frágil em meio ao chiado de uma velha conexão telefônica. Vocês poderiam me trazer uma pizza gigante, por favor? As mãos de Elisa pairaram sobre o teclado, sua habitual eficiência interrompida por aquela solicitação incomum. Desculpe, você pediu uma pizza? Sim, senhora, estou com muita fome. Faz 3 dias que eu não como. O tremor na voz do menino enviou um calafrio pela espinha de Elisa. Ela lançou um olhar rápido para o relógio na parede. 8h30. O turno da noite mal começara, e Elisa esperava as típicas reclamações de vizinhos barulhentos ou pequenas colisões de trânsito. Mas aquilo, uma criança ligando para o 190 em busca de comida, algo estava profundamente errado. Querido, onde estão seus pais? Posso falar com eles? Eles estão dormindo, não acordam. A voz do garoto era quase um sussurro, cada palavra carregada como se pesasse toneladas. Um nó familiar se formou no estômago de Elisa. Aquilo não era uma brincadeira. Anos de experiência a ensinaram a reconhecer quando uma situação era séria, e essa clamava por atenção imediata. Sua mente correu pelas possibilidades: negligência, abuso, algo possivelmente ainda pior. O treinamento assumiu o controle, suplantando a incredulidade inicial. Não se preocupe, vamos ajudá-lo. Pode me dizer seu nome? Lucas, ele murmurou. Meu nome é Lucas. Tudo bem, Lucas, preciso que fique na linha comigo. Vou enviar alguns policiais para ajudá-lo, está bem? Elisa rapidamente inseriu o endereço que apareceu na tela, seus dedos agora movendo-se com propósito renovado. Marcou a chamada como prioridade e encaminhou os detalhes para a viatura mais próxima. Os policiais Olga e Matias estavam na área, e Elisa sabia que poderiam lidar com qualquer coisa que encontrassem naquele endereço. Confiança em seu julgamento e capacidade era algo que ela tinha de sobra. Enquanto aceleravam pelas estradas estreitas do subúrbio do Alabama, Olga lançou um olhar preocupado para Matias. O calor ainda pairava no ar, grudando na pele como um lembrete incômodo da temperatura daquela noite. As janelas abertas pouco aliviavam o desconforto. Você acha que é outra chamada falsa? Matias perguntou, tentando soar despreocupado, mas com os olhos fixos na estrada. Olga balançou a cabeça. Seus instintos lhe diziam o contrário. Elisa não nos acionaria sem razão. Uma criança ligando para o 190 por comida? Não parece certo. Concordo. Matias assentiu, apertando o volante. O silêncio entre eles tornou-se pesado, enquanto se aproximavam do destino. As casas naquela área eram modestas, marcadas pelo tempo e pela falta de cuidados, lugares onde a vida parecia se desenrolar lentamente nas margens. Ao estacionarem em frente à casa, Olga observou a estrutura desgastada, pintura descascando, um quintal que há muito não via um cortador de grama. Brinquedos antigos estavam espalhados pela grama ressecada, suas cores desbotadas pelo tempo e pela sujeira. Vamos lá, disse Olga, saindo do carro com determinação, mas com os sentidos em alerta máximo. As botas de Olga esmagaram o cascalho, o silêncio da noite amplificando cada passo. A casa erguia-se à frente, uma silhueta sombria contra a luz forte da lua, sua aparência tão negligenciada quanto o gramado descuidado que a rodeava. A porta da frente, ligeiramente entreaberta, parecia um convite inquietante. Este lugar me dá arrepios, murmurou Matias em voz baixa. Olga concordou com um aceno, mantendo o foco no que poderiam encontrar lá dentro. Empurrando a porta suavemente, foram imediatamente atingidos por um odor pesado, ar viciado misturado ao cheiro acre de álcool e algo mais perturbador. Um aroma químico e queimado que irritava as narinas. O interior era mal iluminado, sombras se estendendo pelas paredes, a pouca luz externa mal penetrando na escuridão. Fique perto, sussurrou Olga, avançando com cautela. A sala de estar foi o primeiro cômodo que exploraram, e a cena que encontraram fez até os policiais mais experientes hesitarem. O sofá, outrora confortável, agora afundado e manchado, abrigava 2 figuras imóveis. Garrafas espalhavam-se pelo chão. Latas de cerveja meio vazias, garrafas de licor e seringas descartadas, brilhando sinistramente na penumbra. Sobre a mesa de centro,
A poucos centímetros da mão inerte do homem, havia um cachimbo improvisado, com marcas de queimadura inconfundíveis, sinais claros de uso recente de drogas. Meu Deus, sussurrou Matias incrédulo. Ele deu um passo adiante, inclinando-se para verificar o pulso do homem estirado no sofá. Os olhos de Olga fixaram-se na mulher ao lado dele. O rosto pálido, a respiração superficial, os lábios tingidos de um azul anormal. Quando Olga tocou suavemente o ombro dela, o corpo da mulher estremeceu violentamente, espuma começando a escorrer pelos cantos da boca. Simultaneamente, os membros do homem enrijeceram em um espasmo grotesco, o corpo convulsionando descontroladamente. Matias! Olga gritou, ajoelhando-se ao lado da mulher. Eles estão tendo uma overdose, chame ajuda agora! Matias já estava no rádio, a voz urgente mas controlada, enquanto informava a central. Precisamos de uma ambulância imediatamente. 2 adultos inconscientes, sinais de overdose, possível parada cardíaca. Solicito naloxona com urgência. Olga agiu rapidamente, as mãos movendo-se com a precisão adquirida em anos de experiência. Inclinou a cabeça da mulher para trás, garantindo que as vias aéreas estivessem desobstruídas, enquanto Matias fazia o mesmo com o homem. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto aguardavam o som das sirenes ao longe. As convulsões da mulher começaram a diminuir, o corpo tornando-se novamente inerte, enquanto a respiração do homem tornava-se superficial, mas estável. O alívio era fugaz, e nenhum dos 2 policiais se permitiu relaxar. Mantendo os dedos no pulso fraco da mulher, a mente de Olga voltou-se para Lucas. A chegada dos paramédicos foi rápida. As luzes vermelhas e azuis piscando lançavam sombras estranhas nas paredes, enquanto trabalhavam para estabilizar o casal. Olga e Matias recuaram, permitindo que os profissionais assumissem, mas o peso no peito de Olga apenas aumentou. Precisamos encontrar o garoto, disse Matias, o rosto marcado pela preocupação. Ele está aqui em algum lugar, vou verificar os quartos, respondeu Olga, já se movendo pelo corredor estreito. A casa parecia ainda mais sombria agora, os sinais de negligência transformando-se em algo mais sinistro a cada passo. O primeiro quarto era pequeno, desordenado e impregnado com o cheiro inconfundível de desespero. E aí, está gostando da história? Clique agora no botão abaixo de inscrever-se e se inscreva em nosso canal para receber mais histórias como essa. É rápido, grátis e nos ajudará muito. Já se inscreveu? Então, sem mais delongas, vamos continuar. Roupas espalhadas pelo chão e uma pequena cama infantil desfeita num canto. O coração de Olga acelerou enquanto vasculhava o ambiente. Lucas! Chamou suavemente, a voz carregando uma ternura inesperada. Um ruído leve veio do canto mais distante, perto de uma pilha de brinquedos esquecidos. Olga aproximou-se lentamente, a lanterna criando sombras dançantes, enquanto iluminava o chão. Ali, encolhido nas sombras, estava uma pequena figura, quase escondido sob um emaranhado de cobertores. 2 olhos grandes e assustados a observavam, o menino segurando um telefone sem fio contra o peito, como se fosse sua única salvação. Lucas, está tudo bem, sussurrou Olga, agachando-se para ficar à altura dele. Sou a policial Olga e estou aqui para ajudar. Você está seguro agora. O menino não se moveu, o pequeno corpo tremendo de medo tão intenso que quase quebrou o coração de Olga. Os olhos dele percorriam o quarto, como se esperasse que algo terrível acontecesse a qualquer momento. Olga estendeu a mão lentamente, mostrando que não representava ameaça. Tudo bem, Lucas, você não está em apuros. Só quero ter certeza de que você está bem, disse ela com suavidade, a voz firme e acolhedora. Por um momento, Lucas não respondeu. A respiração em pequenos ofegos rápidos. Olga podia ver os hematomas nos braços dele, a forma como se encolhia quando as sombras se moviam na parede. O que quer que tivesse acontecido ali deixara mais do que marcas físicas. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Lucas soltou lentamente o telefone, deixando-o cair no chão. Com um olhar hesitante, rastejou para fora de debaixo dos cobertores, aproximando-se de Olga com movimentos cautelosos. Olga prendeu a respiração enquanto o menino estendia a pequena mão trêmula para a dela. Ela envolveu os dedos ao redor dos dele, sentindo a frieza da pele, e puxou-o gentilmente para seus braços. Você está seguro agora, sussurrou.
segurando o próximo enquanto o pequeno corpo tremia em soluços silenciosos. Estou aqui com você. Enquanto Olga abraçava o menino, não pôde evitar pensar no tipo de inferno que aquela criança havia suportado, nos pesadelos que ele vivera. Olga manteve Lucas perto de si, sentindo os leves tremores que ainda percorriam o corpo frágil do menino. O rosto dele estava enterrado em seu ombro, e a respiração vinha em curtos e irregulares suspiros, como se tentasse conter as lágrimas. A umidade das lágrimas dele molhava o uniforme de Olga, mas isso pouco importava. O que realmente importava era mantê-lo calmo, assegurar-lhe segurança. Tudo vai ficar bem, Lucas. Você está em segurança agora, murmurou ela suavemente, enquanto sua mão acariciava delicadamente as costas dele, em movimentos lentos e reconfortantes. Esse gesto rítmico parecia surtir efeito, e aos poucos a respiração de Lucas começou a se acalmar. No entanto, a tensão ainda estava presente. Olga podia sentir o medo persistente, a cautela, a profunda ansiedade que só alguém que vivenciou coisas que nenhuma criança deveria conhecer poderia carregar. Após alguns instantes, Lucas ergueu a cabeça, os olhos grandes e lacrimejantes, encontrando os de Olga com uma mistura de hesitação e esperança. Eles se foram? Sussurrou ele, a voz tão baixa que Olga precisou inclinar-se para ouvi-lo. Ela hesitou, não querendo alimentar falsas esperanças, mas ciente de que precisava ser sincera. Seus pais estão recebendo ajuda, respondeu cuidadosamente. Mas agora somos só eu e você, certo? Vamos sair daqui. Lucas assentiu lentamente, as pequenas mãos agarrando firmemente a camisa de Olga, como se ela fosse sua única âncora. O coração de Olga apertou ao vê-lo tão vulnerável, mas ainda assim resiliente. Sabia que precisava agir com rapidez, mas também com delicadeza, para não assustá-lo ainda mais. Lucas, posso dar uma olhada em você? Perguntou ela gentilmente, o tom suave, mas determinado. Só quero me certificar de que você está bem. Ele hesitou por um momento antes de concordar, os olhos ainda fixos nos dela. Olga o afastou ligeiramente, apenas o suficiente para examiná-lo melhor. O que viu fez seu coração afundar ainda mais. Os braços e pernas de Lucas estavam marcados por hematomas, alguns recentes, outros desbotados naquele tom amarelado que indica feridas antigas. Pequenos cortes adornavam seus joelhos, possivelmente resultado de quedas ou empurrões, e ao observar mais atentamente, percebeu o contorno sutil de marcas de dedos em seus braços. Mas o que realmente a deixou sem fôlego foi a fina cicatriz que atravessava sua bochecha, uma marca cruel que contrastava nitidamente com sua pele pálida. Quem fez isso com você, Lucas? Perguntou Olga, embora já suspeitasse da resposta. Ele baixou o olhar, os dedos pequenos traçando a borda da própria camisa. Mamãe, murmurou quase inaudivelmente. Mas está tudo bem, ela não quis, só estava tendo um dia ruim. O peito de Olga apertou, uma raiva silenciosa crescendo dentro dela, não dirigida a Lucas, mas ao mundo que permitira que isso acontecesse. Manteve a voz calma, evitando perturbá-lo ainda mais. Sinto muito, Lucas, você não merecia isso. Ele deu de ombros levemente, como se não fosse importante. Eu só quero que ela seja feliz, disse em voz baixa. Quando ela sorri, parece que tudo fica bem. Mesmo quando dói, se ela está feliz, então está tudo bem. Olga sentiu as lágrimas ameaçarem surgir, mas piscou para contê-las, focando-se no menino à sua frente. Você é muito corajoso, Lucas, mas não deveria passar por isso. Vou levá-lo a um lugar seguro, onde vão cuidar de você e garantir que esteja bem. Eu prometo. Com cuidado ergueu Lucas em seus braços, surpreendendo-se com o quão leve ele era, o quão facilmente podia carregá-lo. Ele não resistiu, apenas envolveu os braços ao redor do pescoço dela, segurando-se firmemente, como se temesse soltá-la. Olga atravessou a casa escura, passos firmes mas suaves, evitando sacudi-lo. O peso do pequeno corpo dele servia como um lembrete da fragilidade da vida, de quão facilmente pode ser ferida, mas também de quão forte pode ser. Do lado de fora, o ar fresco da noite tocou a pele de Olga, um contraste marcante com a atmosfera opressiva que deixavam para trás. Os paramédicos ainda atendiam os pais de Lucas, mas ela não desviou o olhar. Sua prioridade era o menino, assegurar que recebesse os cuidados tão urgentemente necessários.
No hospital, Lucas foi submetido a uma avaliação completa. Seus ferimentos foram documentados e sua saúde cuidadosamente examinada. Olga permaneceu ao lado dele o tempo todo, segurando sua mão, oferecendo palavras de conforto. Ela sabia que o caminho à frente seria longo e árduo, repleto de desafios e incertezas. Mas também acreditava na força de Lucas, que com o apoio adequado, ele poderia se recuperar, tanto física quanto emocionalmente. Quando os médicos concluíram os procedimentos e Lucas foi acomodado em um quarto tranquilo, Olga finalmente permitiu-se respirar fundo. Sentou-se ao lado da cama, observando enquanto os olhos dele se fechavam, o cansaço finalmente tomando conta. Sabia que pelo menos naquela noite ele estaria seguro ali. No dia seguinte, assistentes sociais interviriam e decisões sobre o futuro de Lucas seriam tomadas. Mas por enquanto, Olga permaneceu ao lado dele, sem querer deixá-lo sozinho na escuridão. Os primeiros raios da manhã filtraram-se pelas persianas, lançando luz suave sobre o ambiente estéril. Olga tinha passado a noite em claro, uma sentinela silenciosa ao lado do menino adormecido. Pensamentos tumultuavam em sua mente. O que viria a seguir? Como Lucas enfrentaria as verdades que o aguardavam? A porta abriu-se silenciosamente e uma enfermeira entrou, ajustando os monitores e verificando o soro. Olga observou, o coração pesado com a antecipação do dia que se iniciava. Hoje as realidades começariam a se revelar, e com elas, o mundo frágil que Lucas conhecia, por mais imperfeito que fosse, seria irremediavelmente alterado. Ao meio-dia, os pais de Lucas haviam sido estabilizados e transferidos para a prisão do condado. A overdose não fora fatal, mas as consequências de seus atos apenas começavam a se desenrolar. Ao deixar o hospital, Olga não conseguiu afastar um sentimento de apreensão sobre o que estava por vir. Já tinha presenciado situações semelhantes. O ciclo vicioso da dependência, a negligência, a forma como crianças como Lucas eram vítimas silenciosas de circunstâncias além de seu controle. Na delegacia, Olga reuniu-se com o detetive Sanders, um investigador experiente que agora liderava o caso. Seu rosto mostrava o cansaço de quem já vira demais, mas os olhos mantinham um brilho determinado. Eles estão sendo interrogados neste momento, informou Sanders em um tom grave. A situação não é nada boa. Olga assentiu, sentindo um misto de raiva e tristeza. O que conseguiram descobrir até agora? Sanders recostou-se, passando a mão pelos cabelos grisalhos. A mãe foi a primeira a confessar. Admitiu tudo, o uso de drogas, o abuso. Mas o pior é que revelaram que só mantinham Lucas por causa dos benefícios sociais. Para eles, ele não passava de uma fonte de renda. Uma onda gelada percorreu Olga, as palavras atingindo-a com mais força do que esperava. Já havia testemunhado casos de negligência antes, mas saber que os pais de Lucas o viam apenas como um fardo tolerado por dinheiro era uma crueldade difícil de compreender. E o pai? Perguntou ela, embora já imaginasse a resposta. Disse o mesmo, confirmou Sanders. Admitiu que não se importavam com o bem-estar do menino, contanto que os cheques continuassem chegando. Quando o dinheiro acabava, a paciência deles também. Olga fechou os olhos por um instante, tentando afastar a imagem de Lucas, pequeno e assustado, agarrando-se a ela na noite anterior. Como alguém podia ser tão desprovido de empatia, tão indiferente ao sofrimento de uma criança? Ele não precisa saber disso, declarou Olga finalmente a voz firme. Lucas não precisa carregar o peso de saber que nunca foi amado por eles. Deixemos que acredite que estavam doentes, que não podiam controlar suas ações. Ele já tem cicatrizes demais para carregar. Sanders concordou com um aceno, a expressão suavizando um pouco. Manteremos esses detalhes fora dos registros. O garoto já sofreu o suficiente. Os dias seguintes foram uma mistura caótica de documentos, audiências judiciais e reuniões com assistentes sociais. Os pais de Lucas foram formalmente acusados de negligência infantil, posse de drogas e abuso. As sentenças foram rápidas e severas. Anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Lucas, sempre pequeno para a idade, parecia encolher ainda mais à medida que as semanas no hospital se arrastavam. Recolhia-se em si mesmo, como se tentar desaparecer pudesse fazê-lo escapar da realidade.
Médicos e enfermeiras admiravam sua resiliência, chamando-o de pequeno super-herói, por ter sobrevivido 3 dias sem comida em um ambiente tão hostil. Mas Lucas não se sentia um herói. Sentia-se como um menino que perdera tudo: sua casa, seus pais, até mesmo a ilusão de segurança à qual se agarrara, por mais frágil que fosse. Os assistentes sociais sabiam que prolongar sua estadia no hospital só tornaria a adaptação mais difícil. Agiram rapidamente para encontrar um novo lar. Foi então que surgiram os Ribeiro, uma família adotiva, conhecida por sua bondade e estabilidade. Olga pessoalmente verificou cada detalhe, assegurando-se de que Lucas estaria em um ambiente onde pudesse começar a se curar, onde aprenderia o que é ser verdadeiramente amado e cuidado. A casa dos Ribeiro era um contraste absoluto com o que Lucas conhecia. Uma residência modesta em uma rua tranquila, cercada por árvores que balançavam suavemente ao vento. O jardim da frente era bem cuidado, com flores coloridas ao longo do caminho, e um majestoso carvalho que se erguia firme, refletindo a solidez daquela família. O senhor e a senhora Ribeiro, já na casa dos 50, tinham filhos adultos que haviam seguido seus próprios caminhos, deixando uma casa preenchida apenas pelas lembranças felizes. Receberam Lucas de braços abertos, com vozes gentis e acolhedoras, ao apresentá-lo ao novo lar. "Este é o seu quarto, Lucas", disse a senhora Ribeiro com suavidade, abrindo a porta para um espaço banhado pela luz do sol. Uma cama aconchegante coberta por uma colcha colorida, brinquedos organizados nas prateleiras, livros empilhados em uma pequena escrivaninha de madeira e uma janela que oferecia vista para o quintal, onde um balanço pendia de um galho robusto. Lucas permaneceu parado na entrada, os olhos arregalados, sem saber como reagir àquele novo mundo. Tudo era tão diferente, limpo, organizado, pacífico. Ele não sabia o que fazer, como se comportar em um lugar que não carregava o peso da tristeza e do medo. Ajoelhando-se ao lado dele, a senhora Ribeiro exibiu um sorriso acolhedor. "Não precisa ter medo, Lucas", disse ela suavemente. "Esta é sua casa agora. Você pode brincar com os brinquedos, ler os livros ou simplesmente descansar se estiver cansado. Estamos aqui para você." Lucas assentiu lentamente, mas permaneceu imóvel. Os Ribeiro respeitaram seu tempo, permitindo que ele se adaptasse no próprio ritmo. Os primeiros dias foram desafiadores. Lucas mantinha-se quieto e retraído, frequentemente sentado à janela de seu quarto, olhando para o quintal sem realmente enxergá-lo. Mal tocava na comida que a senhora Ribeiro preparava com tanto carinho e encolhia-se sempre que a voz profunda do senhor Ribeiro ecoava pela casa, embora o homem sempre falasse suavemente na presença dele. Mas gradualmente, dia após dia, algo começou a mudar. Tudo começou com pequenos gestos, um olhar tímido para a senhora Ribeiro, enquanto ela lia uma história em voz alta, um movimento hesitante em direção a um caminhão de brinquedo que despertara sua curiosidade. Os Ribeiro percebiam essas sutis mudanças, mas optavam por não destacar, deixando Lucas encontrar seu caminho por conta própria. Certa tarde, enquanto a senhora Ribeiro cuidava do jardim, levantou o olhar e viu Lucas parado na varanda, observando-a. Ela sorriu e acenou. Após um momento de hesitação, ele levantou a mão em um pequeno aceno de volta. Foi um gesto simples, mas para ela representou um grande avanço. Nas semanas seguintes, Lucas começou a se abrir. Passou a brincar com os brinquedos em seu quarto, explorar o quintal e até mesmo balançar no velho carvalho. Ainda tinha momentos de medo e hesitação, mas esses episódios tornaram-se cada vez mais raros. Os pesadelos que o atormentavam começaram a diminuir, dando lugar a sonhos de risadas e luz. Olga visitava-o regularmente, sempre trazendo um pequeno presente. Um novo livro, um quebra-cabeça, um bichinho de pelúcia. Cada vez que ela chegava, o rosto de Lucas iluminava-se e ele corria para abraçá-la com força, como se ela fosse sua âncora nesse novo mundo. E a cada visita, o coração de Olga se enchia de alegria, vendo que ele estava se curando, encontrando seu caminho para fora da escuridão. Em uma dessas visitas, sentaram-se juntos na varanda, observando o pôr do sol por entre as árvores. Lucas repousou a cabeça no ombro de Olga e suspirou suavemente. "Obrigado", sussurrou ele, quase inaudível. Olga sorriu envolvendo-o com o braço.
Pelo que, Lucas? Por tudo, respondeu ele, fechando os olhos enquanto os últimos raios de sol os envolviam em um brilho cálido. Por me salvar. O coração de Olga transbordou de afeto pelo menino que havia resgatado. Você se salvou, Lucas. É mais forte do que imagina. Ele esboçou um sorriso, deixando que as palavras se assentassem em seu coração como um lembrete de sua jornada das sombras para a luz. Enquanto contemplavam o horizonte, Olga sabia que, embora o caminho adiante ainda pudesse apresentar desafios, Lucas não estaria mais sozinho. Ele encontrara um lugar onde era amado, onde finalmente poderia crescer não apenas em estatura, mas também em espírito. Lucas, enfim, estava em casa. Mas a história de Lucas não terminou com seu resgate. Na verdade, foi apenas o início de algo muito maior. O relato de um menino que superou circunstâncias inimagináveis espalhou-se rapidamente pela cidade e além, tocando corações e inspirando uma onda de mudança há muito adormecida. Sua história foi destaque em jornais locais, discutida em igrejas e tornou-se o foco de reuniões comunitárias. Sem perceber, Lucas tornou-se um símbolo, um chamado à ação para aqueles que antes pouco faziam. À medida que as pessoas tomavam conhecimento do que ele havia enfrentado, emocionavam-se não apenas com sua resiliência, mas também com a dura realidade de como crianças como ele podiam facilmente ser esquecidas pelo sistema. Foi um alerta sobre as falhas nas estruturas destinadas a proteger os mais vulneráveis, despertando um profundo senso de responsabilidade na comunidade. As organizações de caridade locais foram as primeiras a agir. Embora sempre presentes, agora sentiam a urgência de intensificar seus esforços. Formaram uma coalizão para criar iniciativas focadas no bem-estar infantil. Organizaram arrecadações de fundos, campanhas de conscientização e estabeleceram uma linha direta para denúncias anônimas de abuso e negligência. O movimento ganhou força rapidamente. Voluntários de todos os segmentos da sociedade, aposentados, estudantes, empresários locais, uniram-se com o objetivo comum de garantir que nenhuma criança passasse pelo que Lucas passou. A cidade, antes tranquila, transformou-se em um centro de atividade, com vizinhos apoiando-se mutuamente e construindo uma comunidade mais forte e vigilante. Um dos resultados mais significativos desse movimento foi a criação do programa Guardiões de Lucas, batizado em homenagem ao menino cuja história inspirou tudo isso. O programa conectava voluntários treinados com crianças em situação de risco, oferecendo mentoria, apoio educacional e um espaço seguro onde pudessem simplesmente ser crianças. O objetivo era formar uma rede de adultos confiáveis que pudessem intervir antes que uma situação se agravasse, fornecendo suporte não apenas às crianças, mas também às suas famílias. Olga, presente desde o início, tornou-se uma figura essencial nessa iniciativa. Sua experiência direta com Lucas deixou uma marca profunda e ela estava determinada a causar um impacto significativo. Voluntariou-se como mentora, trabalhando de perto com crianças identificadas como vulneráveis por professores, assistentes sociais e membros da comunidade. Semanalmente, ela se encontrava com sua criança designada, oferecendo não apenas orientação, mas também um ouvido atento e uma presença reconfortante em um mundo que muitas vezes parecia imenso e assustador. O movimento não se limitou aos esforços comunitários. As autoridades locais perceberam o crescente ativismo e começaram a implementar mudanças significativas. Destinaram fundos para aprimorar os serviços de proteção à criança. Contrataram mais assistentes sociais e estabeleceram uma força-tarefa dedicada à prevenção de abuso e negligência infantil. Essa equipe trabalhou em estreita colaboração com escolas, hospitais e as forças policiais para garantir que nenhum sinal de alerta fosse ignorado e nenhum pedido de ajuda ficasse sem resposta. A reação da cidade foi avassaladora. A história de Lucas despertou algo nas pessoas. Um reconhecimento de que toda criança merece cuidado, segurança e a chance de um futuro livre do medo. Era como se a coragem de Lucas tivesse infundido em toda a comunidade um renovado senso de propósito. Enquanto isso, Lucas, alheio à extensão do impacto que causara, continuava a prosperar em seu novo lar com os Ribeiro. Estava seguro,
amado e finalmente livre para desfrutar das simples alegrias da infância. Mas mesmo enquanto brincava no quintal ou se balançava no galho do carvalho, o legado de sua história continuava a crescer. Os dias se passaram e pouco a pouco o outono deu lugar ao inverno, trazendo consigo o frio típico da estação e uma atmosfera carregada de reflexões e esperança. O ar de dezembro estava gelado, daquele tipo que penetra até os ossos, mas era suavizado pelo calor das luzes natalinas que brilhavam ao longo das ruas tranquilas. O carro de Olga avançava lentamente pela estrada coberta de neve, os faróis cortando a névoa do início da noite. Fazia algumas semanas desde sua última visita aos Ribeiro, mas aquela noite era especial. Era véspera de Natal e ela carregava uma pequena caixa de pizza no banco do passageiro, junto com um presente cuidadosamente embrulhado para Lucas. Ao estacionar em frente à casa dos Ribeiro, Olga sentiu uma onda de emoção. A residência parecia tão acolhedora como sempre, adornada com luzes que lançavam um brilho suave sobre o jardim. O carvalho no quintal era visível, seus galhos agora sem folhas, mas ainda se erguendo alto como um guardião silencioso da casa. Saindo do carro, o ar frio formava pequenas nuvens com sua respiração. O peso do último ano pairava sobre ela como uma sombra, mas era amenizado pela certeza de que Lucas estava seguro e florescendo. Com a pizza em uma mão e o presente na outra, Olga caminhou até a porta da frente. Antes que pudesse bater, a porta se abriu, revelando Lucas com olhos arregalados de surpresa e alegria. Ele havia crescido desde a última vez que o vira. Havia uma nova firmeza em seu olhar, uma confiança antes ausente. Mantinha o mesmo cabelo desgrenhado e olhos brilhantes, mas algo nele havia mudado, algo mais forte. "Olga!" exclamou Lucas, a voz transbordando de excitação. Sem hesitar, ele a abraçou, o calor do gesto contrastando com o frio lá fora. "Olá, campeão", disse Olga, retribuindo o abraço enquanto equilibrava a pizza e o presente. "Feliz Natal." Lucas deu um passo atrás, os olhos brilhando ao ver a caixa de pizza. "É para mim?" "Claro que sim", respondeu ela com um sorriso. "Pensei que gostaria de um presentinho de Natal." Entre", disse ele ansiosamente, segurando sua mão e puxando-a para dentro. O calor interno a envolveu imediatamente, com o aroma de pinho e canela preenchendo o ar. Uma árvore de Natal enfeitava o canto da sala de estar, decorada com ornamentos que pareciam feitos à mão, provavelmente por Lucas e os Ribeiro. O ambiente irradiava um brilho acolhedor, o tipo de atmosfera que faz você se sentir em casa, mesmo como visitante. A senhora Ribeiro surgiu da cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato, o rosto iluminado ao ver Olga. "Que surpresa maravilhosa, Olga! Estávamos prestes a nos sentar para o jantar." "Espero não estar atrapalhando", disse Olga, embora soubesse pelo tom caloroso que sempre seria bem-vinda ali. "De forma alguma", respondeu a senhora Ribeiro, lançando um olhar afetuoso para Lucas. "Estamos tão felizes que você pôde vir. Lucas não para de falar de você." Ele sorriu, um traço de sua antiga timidez surgindo. "Eu queria que visse a árvore. Ajudei a decorá-la." "Está linda, Lucas", elogiou Olga, genuinamente impressionada com a delicadeza dos enfeites e a cuidadosa disposição de cada um. "Você fez um trabalho incrível." O senhor Ribeiro juntou-se a eles, cumprimentando Olga com um aperto de mão firme e um sorriso caloroso. O sentimento de família era tangível, e Olga sentiu uma onda de gratidão por essas pessoas que acolheram Lucas, proporcionando-lhe o amor e a estabilidade que ele tanto necessitava. Sentaram-se para o jantar, a mesa pequena repleta de pratos festivos. Olga observou enquanto Lucas falava animadamente sobre sua nova escola, seus amigos e a peça de Natal em que participara. Era um contraste marcante com o menino quieto e assustado que ela conhecera meses antes. Lucas havia encontrado sua voz, seu lugar no mundo, e estava claro que ele florescia. Após a refeição, reuniram-se ao redor da árvore. Olga entregou a Lucas o presente que trouxera, observando enquanto ele o desembrulhava com cuidado. Dentro, havia um pequeno avião em miniatura, algo que ele poderia montar com as próprias mãos. Os olhos de Lucas brilharam enquanto examinava o brinquedo, virando-o nas mãos com admiração. "Obrigado, Olga", disse ele, a voz carregada de sinceridade. "Adorei." "Fico feliz que tenha gostado", respondeu ela, sentindo o coração se encher de orgulho.
Tenho certeza de que fará algo incrível com ele. Conforme a noite avançava, acomodaram-se no sofá com Lucas aninhado entre o senhor e a senhora Ribeiro, a cabeça repousando no ombro dela. Olga sentou-se próxima, observando as chamas dançarem na lareira, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Obrigada por tudo o que fez por Lucas, disse a senhora Ribeiro em voz baixa, encontrando o olhar de Olga. Não conseguimos imaginar nossas vidas sem ele agora. Ele trouxe tanta alegria para nosso lar. Olga assentiu, a garganta apertada pela emoção. Ele é um menino especial. Estou apenas feliz por ele ter encontrado vocês. Ficaram em silêncio por um tempo, o único som sendo o suave crepitar do fogo e o ocasional farfalhar da árvore de Natal. Lá fora, a neve começou a cair, cobrindo o mundo com uma tranquilidade que parecia prometer novos começos. Quando Olga se preparou para partir, Lucas a abraçou novamente com força. "Você vai voltar para o meu aniversário?" perguntou ele, a voz cheia de esperança. "Claro que sim, Lucas", garantiu ela com um sorriso. Não perderia por nada neste mundo. Enquanto dirigia de volta para casa, a imagem de Lucas acenando na porta permaneceu em sua mente. Um lembrete de quanto ele havia crescido. A escuridão que antes obscurecia sua vida estava se dissipando, substituída pela luz de um novo começo, uma nova família e um futuro repleto de esperança. Olga sabia que a história de Lucas estava longe de terminar, mas naquela noite, enquanto percorria o caminho de volta sob a neve suave, permitiu-se acreditar em finais felizes. Para Lucas, para os Ribeiro e para ela mesma, foi uma noite de amor e força silenciosa que o sustentara nos momentos mais difíceis. Uau, que jornada incrível acabamos de acompanhar. Foi uma história emocionante, não é mesmo? E se você ainda não viu a história anterior, veja o que aconteceu. Homem negro é expulso de hotel por causa da cor de sua pele, mas quando ele retorna no dia seguinte e entrega ao gerente seu cartão de visita, todos ficam em choque. Clique na tela a seguir e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Te espero no próximo vídeo. Até mais.